E hoje eu queria que você abrisse comigo no livro de Êxodo, no capítulo 3. Nós vamos falar um pouco sobre Moisés, um dos personagens mais importantes da Bíblia, um dos pais da fé, um libertador de escravos. E nós temos que entender algumas coisas sobre o Antigo e o Novo Testamento ao analisar a história de Moisés. Moisés, ele era um tipo de Cristo na sua geração. O Antigo Testamento, ele aponta para o Novo, ele é um espelho, um reflexo. Assim como Israel no Antigo Testamento simbolizava o povo de Deus, no Novo Testamento não somente Israel simboliza o povo de Deus, mas a igreja simboliza o povo de Deus. No Antigo Testamento eram travadas guerras físicas para a conquista de territórios, e hoje no Novo Testamento nós entendemos que as batalhas são vencidas através da oração, e o meu inimigo não é mais aquele que não acredita em Jesus, mas o meu inimigo está encontrado nas regiões celestiais. É o Satanás e seus demônios. Então, o Antigo Testamento é um apontamento para o Novo. E no livro de Êxodo, nós lemos que, então, o povo de Deus começa a sofrer uma perseguição dentro do Egito. Nós lemos que, na Bíblia, que Deus faz uma aliança com Abraão, um dos pais da fé, e ele então promete uma geração para ele, uma nação, um homem que não poderia ter filhos, que não poderia ter uma geração. Então, Deus faz essa aliança, essa promessa, e fala assim, e ele também descreve como esse povo iria se direcionar para o Egito, e lá eles seriam escravos por longos anos, e Deus também explica o porquê que, logo de cara, ele não dá a terra prometida aos filhos de Abraão. E ele fala que era pela misericórdia pelo povo cananeu. Porque Deus tinha a esperança, tinha a convicção que eles poderiam se arrepender. E então esse povo que ia sair do Egito não seria um povo que traria a misericórdia de Deus para o povo cananeu, mas traria o juízo a ele. Então, através dos descendentes de Abraão, nós chegamos até José, filho de Jacó. E esse então é um homem que é levado como escravo para o Egito. E lá ele não se torna apenas um escravo, mas então ele se torna um alto governante no Egito, alguém de uma posição muito alta, algo que já havia sido prometido a ele, mas ele passou por uma jornada, mas nós não iremos focar nisso. E então o povo de Deus, Jacó e seus descendentes, descem até o Egito. E lá eles se estabelecem e se tornam muito poderosos, homens que começam a se multiplicar, e a Bíblia fala que a nação de Israel se espalhou pelo Egito, e então um rei, um faraó, que não conhecia esse tal de José, então nós vemos que passaram longos anos, até que a nação de Israel se espalhou como a areia do mar, lá sobre o Egito. Um rei que não conhecia a história de José, que não foi grato àquilo que o povo de Deus tinha feito no Egito, livrado eles da fome, da escassez. Ele então não conhece esse povo e ele começa a ficar com medo desse povo. Ele falou assim, olha, esse povo se multiplicou de uma forma muito grande aqui nessa terra. E eles já estão tão numerosos quanto a gente. Se eles fizerem alianças com outros povos, eles podem nos conquistar. Ou se mesmo eles se rebelarem contra nós, nós podemos ser um povo derrotado diante deles. E então ele tem uma ideia muito maléfica em impor trabalho braçal aos hebreus. Ele começa então a fazê-los de escravo para construir cidades, para construir monumentos, e esse povo, que era um povo livre, se torna então escravo, algo que já tinha sido profetizado a Abraão. Só que em meio a essa escravidão que já estava muito pesada, o rei novamente tem uma ideia. Não vamos apenas fazer com que esse povo nos sirva e seja escravo, mas vamos enfraquecê-los, porque homens vão para a guerra, homens vão para a batalha. Então vamos matar todos os bebês que nascerem do sexo masculino. E assim então ele começa uma chacina de bebês lá no Egito. Só que um casal cheio de fé, cheio de temor a Deus, pais de Moisés, eles não se conformam com
com essa situação. E eles são citados no livro de Hebreus, capítulo 11, que fala sobre os pais da fé. E então, pela fé, eles viram que Moisés era uma criança extraordinária. Eles tiveram fé que Deus poderia livrá-lo. E então eles escondem esse bebê por algum tempo, né? E foi por muita fé mesmo, porque quem tem criança, quem tem bebê, sabe que esconder um bebê é uma tarefa quase que impossível. Bebê, ele chora quando ele quer, ele dorme a hora que ele quer, ele come a hora que ele quer, ele não tem uma regra. Você não fala para um bebê, fique quietinho e ele vai ficar quietinho. Não existe isso. Então, pela fé, eles escondem esse bebezinho. Só que chegou uma hora que já estava uma situação que eles já não poderiam mais esconder esse bebê. Então a mãe de Moisés, né, chamada Joquebede, ela tem uma ideia, pela fé em Deus. Ela falou, meu filho não vai morrer, mas eu vou deixar que Deus dê o destino da vida dele. E então ela coloca Moisés num cesto e coloca ele na beira do rio Nilo. E, ao mesmo tempo que ela coloca esse bebê no rio Nilo, né, ali junto a uns matinhos que tinha ali, né, o junco, chamado junco, nesse exato momento está saindo também a filha de Faraó para ir ao rio. E ela encontra então esse bebezinho. E esse bebezinho, então, ele se torna não um escravo no Egito, mas alguém que foi chamado para libertar um povo. E é a partir daqui que nós vamos dar início à ministração, porque Moisés, ele foi um bebê não somente escolhido por Deus, mas os seus pais tiveram fé que ele era um bebê que deveria sobreviver. E sabe, não é o foco da ministração, mas nós como pais, como mães, nós devemos entender o papel fundamental que eu e você nós temos sobre a vida de uma geração. Sabe, muitos hebreus ali, por medo da ordem de Faraó, entregaram seus filhos. Eles não tiveram essa coragem, talvez, da mãe de Moisés e do pai dele, de esconder o seu filho, de dizer, não, o meu filho vai viver. O meu filho não vai morrer junto com uma geração. Então nós temos que entender o nosso papel fundamental como pais também. Mas o foco não é esse dessa ministração. Só que o que eu quero introduzir é que eu e você, nós fomos chamados para a liberdade. E o interessante dessa história é porque Moisés era um homem fadado a ser um escravo, ou a ser morto. Se ele não fosse morto, ele seria um escravo. E assim como Jesus ele veio a esse mundo, mas ele veio através do Espírito Santo agindo na vida de uma mulher. Ele também não nasceu escravo assim como eu e você. Porque na Bíblia nós aprendemos que eu e você, nós somos escravos desde o nascimento por conta do pecado que passa de geração em geração. Mas eu e você também fomos chamados para viver em liberdade. Você não foi chamado para ser um escravo, mesmo que a condição que você nasceu, na sua geração, seja a de um escravo do pecado. Deus hoje está nos mostrando que nós temos a oportunidade de sermos homens e mulheres livres. Então Deus te criou para você ser um homem livre, para ser uma mulher livre, livre do pecado, livre do passado, livre dos seus traumas. Só que nós temos que tomar posse disso em Jesus. Nós não conseguimos sozinhos. Se o sangue de Jesus não estiver sobre a minha e sobre a sua vida, nós ainda continuaremos a ser escravos do pecado. E ser escravo é algo terrível. Você não tem direito de escolha. Você não é um homem livre para escolher aonde você vai. Você não tem herança como escravo. Ser um escravo, você é forçado a repetir os mesmos erros todos os dias. Então Deus está chamando eu e você para sermos homens e mulheres livres, amém? Então repita para a pessoa que está do seu lado, você foi chamado para ser livre. Amém? E nós vamos ler aqui o versículo de Êxodo 2:10 que diz, tendo o menino crescido, né, que depois ainda a irmã de Moisés foi muito espertinha, falou assim, olha, tem uma hebreia lá que pode cuidar desse menino, né? Então acho que Joquebede foi a primeira mãe da história que foi paga para ser mãe, né? Eu não conheci outra mãe que foi paga para ser mãe do próprio filho. E assim ela cuidou do menino até ter idade para ele se tornar alguém
dentro do palácio. A segunda coisa que nós vemos na história de Moisés é: não se distraia com o lugar onde Deus te colocou. E nós vamos ver aqui em Hebreus 11, 24, o autor de Hebreus, ele menciona a vida de Moisés, e ele menciona alguns fatos que não está em Êxodo, mas era uma tradição oral judaica, e ele acaba apresentando no livro de Hebreus, que está no Novo Testamento. Então Hebreus 11, 24 fala assim, pela fé, Moisés já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó. Então veja só, Moisés era um homem que ele nunca foi escravo. E além dele nunca ser escravo, ele não foi só um egípcio qualquer ali na geração dele. Ele era chamado de filho da filha do faraó. Então ele fazia parte de uma nobreza. Ele era um homem de muitas posses, de muita riqueza, de muito conhecimento. A nobreza do Egito era instruída em conhecimentos de escrita, em conhecimentos matemáticos. Eles também aprendiam outros idiomas na corte, egípcia. Então eles também praticavam esportes, lazer. Tinha muito a ver com andar a cavalo, os esportes que eles tinham, e também referentes a arco e flecha. Então ele foi um homem instruído para ser um líder, para ser um rei. Só que nós vemos que ele não deixou que isso fosse o foco da vida dele. Pensa bem, eu e você, meu irmão. Se você tivesse a oportunidade de ser uma das pessoas mais poderosas da sua geração, mas você soubesse que existe uma geração de irmãos seus que está sendo tratado como escravo, será que eu e você, nós teríamos a coragem de abrir mão de todo esse privilégio, de tudo isso, para sermos alguém que vai sofrer junto com o povo? Será que eu e você, nós entendemos o nosso chamado? E sabe, algo que quero destacar também é que Deus te chamou para ser um líder de uma geração. Deus te chamou também para você entender que você é parte de um reino. E foi por isso também que Deus colocou Moisés dentro dos palácios do Egito. Porque ele não tinha a mentalidade do escravo. Sabe, para o escravo não existem sonhos, mas para Moisés existia. Ele tinha autoridade, ele sabia o que é ter autoridade, ele sabia o que era conquistar. Então Deus coloca propositalmente Moisés dentro do palácio para ele aprender a ser da realeza. Porque se ele fosse assim como os irmãos dele, um escravo, é claro que Deus pode todas as coisas, Deus pode transformar a mentalidade de alguém, mas é muito mais difícil. E nós vemos na trajetória do deserto, Moisés, um homem cheio de visão, de conquistas, mas tendo que guiar um povo que está totalmente amedrontado porque ainda pensa como escravo. Então Deus te chamou para você ser um filho do rei. Não alguém que é amedrontado, não alguém que tem medo das coisas, não alguém que foi chamado para ser qualquer um, não. Deus te chamou para ter a mentalidade do reino. Mas sabe, algo que nós devemos nos atentar é que também aonde Deus te colocar, não é o foco da sua vida. Porque muitas vezes nós nos perdemos em lugares aonde Deus nos coloca. E nós vemos na Bíblia muitos homens que foram levantados como grandes líderes se perdendo em meio à sua liderança. Um dos exemplos mais citados da Bíblia de um líder que se perdeu e se corrompeu é o rei Saul. Alguém que tinha o Espírito Santo, alguém que já tinha visto um mover profético na vida dele, alguém que foi escolhido por Deus para reinar, para ser um líder, acabou se perdendo dentro disso. Por quê? Porque ele focou em ser um rei. Ele achou que aquilo que Deus tinha dado para ele era para abençoar a vida dele e pronto, acabou. Mas veja a mentalidade de Davi que o substitui. A Bíblia conta em 2 Samuel 5, que quando Davi assume o reinado de toda Israel, ele então pensa consigo mesmo, a Bíblia nos relata ali que o Senhor abençoava Davi, porque ele também queria abençoar o povo dele. Então, eu e você, nós somos chamados a ser reis e sacerdotes, não somente para termos um título e nós estarmos felizes com isso, mas é para abençoar uma geração.
Se eu e você nós não estamos abençoando vidas, se eu e você nós não estamos caminhando para abençoar mais pessoas, nós estamos totalmente errados e fora do foco de Deus, e possivelmente nós estamos perdidos naquele lugar que Deus nos colocou. Nós podemos estar totalmente corrompidos e perdidos dentro de uma igreja. Talvez seja um dos lugares mais perigosos para se estar, seja numa igreja, porque a gente pode se enganar e achar que a gente é filho de Deus. A gente pode se enganar e achar que a gente faz parte da realeza, mas ainda nós não entendemos o propósito que nós temos. Então Deus está nos chamando para mudar a nossa mentalidade, para sermos homens e mulheres líderes que têm autoridade, mas não para usar essa autoridade somente para nós, mas para abençoar uma geração. E sabe, não que está escrito na Bíblia ali, mas ao ser filho da filha do faraó, ele poderia concorrer ao trono do Egito. Ele poderia se tornar um faraó. Não que seria ele, não estou afirmando que Moisés seria o próximo da linha de sucessão de ser um rei. Mas ele tinha essa possibilidade de ser um faraó. Mas sabe o que era um faraó naquela época? Não era somente um líder, não era somente um rei, não era somente alguém poderoso. Mas na época de Moisés, do Egito, dos faraós do Egito, um faraó, ele era um deus. Ele era adorado como um Deus. Sabe o que a gente aprende com a história de Moisés? Muitas vezes eu e você, nós queremos ser deuses da nossa vida. Nós queremos ter o controle da nossa vida e nós falamos, Deus, tudo é teu. O Senhor controla a minha vida, mas quando nós vamos tomar uma decisão, nós nem passa pela nossa mente consultar ao Senhor. Nem passa pela nossa mente orar a respeito daquilo, mas nós somos impulsionados pelos desejos do nosso coração, pelos impulsos das nossas emoções, e nós acabamos tomando o lugar de direito de Deus na minha e na sua vida, e nos tornamos deuses de nós mesmos. Sabe, Satanás não precisa que você seja um satanista, ele não precisa que você seja um adorador dele, não precisa. Ele só precisa que você tire Deus do centro da sua vida, e que você tome esse lugar, porque automaticamente ele vai junto com você. Então Moisés, ele estava falando, eu não quero ser Deus da minha vida. Eu não quero ser alguém adorado, mas eu quero apontar para aquele que é o verdadeiro Deus, aquele que é digno de ser adorado. Então eu e você, nós não podemos nos distrair no lugar onde nós estamos. Seja onde for, seja na sua empresa, seja no seu trabalho, seja no seu casamento, seja com os seus filhos. Sabe, um filho ele pode se tornar uma armadilha de Satanás na nossa vida. É difícil falar isso, né? Nossa, um filho pode ser uma armadilha de Satanás na minha vida? Pode sim. A gente vê na história de Eli, um homem que focou tanto nos filhos dele, que não somente os filhos dele foram mortos por não serem zelosos com Deus, mas ele também foi morto. Então, nós temos que analisar até as bênçãos que o Senhor nos dá, para que isso não seja uma armadilha na minha e na sua vida. Deus está nos chamando para sermos pessoas que estão dentro de um propósito e entender que aonde Deus nos colocou não é o foco, mas é um meio pelo qual Ele quer nos usar. Amém? Então nós temos que entender isso, irmão. Outra lição que nós aprendemos através da vida de Moisés, após ele tem uma saída meio conturbada do Egito. A Bíblia fala que, quando ele já era adulto, ele um dia foi ver como estavam sendo tratados os escravos, e então ele vê um hebreu sendo muito maltratado na frente dele, e ele tinha aquele já anseio, desejo do coração de libertar o seu povo. Ele era um homem que não estava aquém da situação daquela geração, mas era alguém que estava muito preocupado com o povo de Deus. E então a Bíblia nos relata que ele começa a entrar em luta corporal com esse egípcio que estava maltratando o hebreu, e ele acaba matando esse egípcio. Tamanha era a indignação dele, tamanha era a vontade de libertar o seu povo. Só que esse assassinato trouxe os holofotes para ele, trouxe um coração rebelde, e a lei também deveria ser aplicada para quem é nobre. E ele deveria morrer, porque ele matou um homem. Então ele foge do Egito, e ele acaba se encontrando em uma terra distante do Egito, e acaba se casando com uma mulher daquela região, e o seu sogro era um pastor de ovelhas. E a terceira coisa que eu e você aprendemos, que nós não somos somente livres,
Nós não somos somente parte da corte real de Deus, mas também Deus nos chamou para cuidar de vidas, cuidar de ovelhas. E nós lemos aqui em Êxodo 3:1, fala assim: Moisés pastoreava o rebanho do sogro, Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Sabe, meu irmão, minha irmã, Deus nos chamou para cuidar de vidas. Se você está aqui nessa igreja, nessa casa, você foi chamado, você foi convocado. Não é um pedido de Deus, não é uma sugestão de Deus, mas é uma ordem de Deus. Deus nos chama para sermos pastores de vidas. E eu não estou falando do título de pastor, porque esse é o que menos importa, mas é a atitude do meu e do seu coração de cuidarmos de vida. Se você está aqui no banco da igreja, está confortável, e acha que você está seguro e que ser cristão é vir todo domingo aqui no culto, eu acho que você está numa situação muito perigosa. Porque Deus nos chama a sermos pastores de ovelhas. Mas sabe, talvez você tenha já falado essa frase. Uma frase assim: eu não vou cuidar de vidas. Vidas são muito complicadas. As pessoas são muito difíceis. É muita responsabilidade. Eu não quero fazer isso, eu não quero me comprometer em cuidar de vida, mas não ter que gastar um dia da minha semana só para cuidar do problema dos outros. Talvez você já tenha falado, eu nunca vou ser alguém que cuida de vidas, que evangeliza, talvez você já tenha falado essa frase. E eu tenho que te falar uma coisa, meu irmão, e pode parecer muito pesado, mas essa é uma frase extremamente satânica. É uma frase que não combina em nada com o coração de Deus. E que se você tem essa mentalidade, eu acho que você está em grandes apuros. Porque sabe, em Gênesis 46:34, veja quem que odiava os pastores de ovelha no Antigo Testamento. Veja quem abominava o serviço de um pastor no Antigo Testamento. Eu vou ler aqui com vocês. Quando José ele vai para o Egito, ele pede uma terra do Egito para que a sua família fique. E ele dá instrução ao seu pai a respeito do que ele deveria falar para o faraó. Está em Gênesis 46:34. Responda-lhe: os teus servos criam rebanhos desde pequenos, como fizeram os nossos antepassados. Assim lhes será permitido habitar na região de Gósen, pois todos os pastores são detestáveis para os egípcios. Repita aqui comigo: todos os pastores são detestáveis para os egípcios. Quem odeia pastor é gente que serve o diabo. Quem odeia cuidar de vidas é gente que está totalmente fora da visão de Deus. Se você está aqui para ser só mais um ocupante de cadeira, sem cuidar de vida, sem evangelizar, sem conquistar pessoas, irmão, é melhor você não estar aqui. Porque imaginou você estar caminhando em direção ao inferno, sendo totalmente desobediente a Deus e achando que está sendo salvo aqui dentro do banco da igreja. Então, irmão, nós temos que mudar essa nossa mentalidade. Sabe, Deus também tirou Moisés do Egito para ele aprender. Cara, você tem a mentalidade de filho, você é livre, você não é escravo, você faz parte da realeza, mas você foi chamado para cuidar de vidas, não para ficar confortável na sua vida, não para estar aquém dos gemidos das pessoas que estão sofrendo lá fora. E a Bíblia fala que os hebreus começaram a clamar a Deus e os gemidos deles chegaram até Deus, e então Deus chama Moisés. Existe muito gemido lá fora, existe muita dor, existe muita desgraça, muita pessoa que quer conhecer a Jesus, mas se eu e você a gente não for, meu irmão, Deus é poderoso, e a Bíblia fala que Ele pode fazer as pedras clamarem, Ele pode fazer o que Ele quiser. Deus é poderoso, Ele não depende de mim e de você. Na verdade, Ele faz um favor em nos usar. Ele não depende da sua vida. Ele não depende de eu estar aqui ministrando a você. Se eu não fizer, outro vai fazer, melhor ainda. Mas sabe, se eu e você não fizermos, Ele vai levantar alguém. Mas nós também seremos cobrados de não fazer a nossa parte, porque Deus Ele é poderoso, Ele é fiel, Ele tem uma aliança com o seu povo, e Ele não vai deixar uma geração se perder, porque eu e você estamos com as nossas bocas fechadas e confortáveis dentro da minha e da sua casa. Então, irmão,
Eu tenho um alerta para você: se você detesta pessoas, se você detesta cuidar de vidas, você não é crente não. Você é egípcio. Você não faz parte dessa casa. É pesado, mas é a Bíblia. É a Bíblia, não é o Júnior. O Júnior acordou revoltado hoje aqui, ele quer falar umas abobrinhas. Não, eu estou só citando versículo. Eu também. Irmão, você acha que às vezes eu gosto de receber ligação de madrugada, de gente para eu ir na casa, visitar a pessoa? Não gosto. Eu estou quentinho na minha casa. Você acha que às vezes vem pessoas na minha casa lá e falam: nossa, será que eu posso passar a noite aqui? Você acha que eu estou assim: nossa, venha, por favor. Estou implorando. Às vezes eu não gosto. Mas Deus me chamou para isso. E não é porque eu estou no ministério integral: você ganha para fazer isso. Não, eu não ganho para fazer isso. Eu ganho para administrar algumas coisas da igreja. Agora o meu chamado do ID é separado. Eu e você temos ele. E não importa se você trabalha, fora ou dentro de uma igreja, não importa, o ID é para mim e para você. E enquanto nós tamparmos nossos ouvidos, uma geração vai se perder, escravos serão mortos e o sangue deles irá cair sobre nossas vidas. Então, irmãos, é algo muito sério. A nossa igreja, não estou falando comunidade de alcance, mas a igreja de Cristo, precisa se levantar como pessoas que estão preocupados com a nova geração, com a geração que está se perdendo. E talvez você fale: cara, as pessoas não querem ouvir o evangelho, as pessoas não querem ouvir sobre Jesus. Irmão, ontem nós estávamos em São Mateus e nós falamos: vamos lá na praça, lá, falar do amor de Deus para alguns jovens. E assim, na hora que a gente chegou lá, eu falei: vamos ali na pista de skate. E a gente foi. E uma das pessoas que estava com a gente lá veio meio desanimada. Eu acho que eles não querem ouvir sobre Jesus e eles têm cara de ser meio violento, né? Eu falei: vamos lá então ver, né? Vamos averiguar essa situação. E eu cheguei lá e tava um sonzão bem alto na quadra lá, uma caixona de som assim, tocando uns funk lá. E o pessoal andando de skate, né? E quando eu cheguei, eu cumprimentei eles, né? Eu analisei ali a situação e eles eram pessoas que dava para ver que eles eram usuários de outras substâncias. E quando eu cheguei lá, e eram pessoas realmente que dava para dizer: podem ser violentas. Mas quando eu cheguei lá e eu cumprimentei o primeiro, ele já pausou o som. O que estava andando de skate, parou de andar de skate, sentou. Eu cumprimentei todos. E eu falei assim: olha, eu estou aqui hoje, gente, só para falar que vocês têm um propósito, que Deus ama vocês, Deus quer perdoar vocês os seus pecados. E comecei a pregar e dei meu testemunho. Só fiz isso, 5 pessoas. Daí, olha que interessante, um cara que estava lá longe, que viu que a gente estava conversando com ele, estava com uma latinha de cerveja na mão, ele chegou para ouvir o que eu estava falando. Eu nem tinha abordado ele, mas ele chegou aos poucos. E daí já eram, em vez de ser 4, eram 5. E depois que eu dei meu testemunho e falei: olha, era para eu ser isso na minha vida, mas Deus me deu uma nova direção, um novo propósito, eu sou filho de Deus hoje, você também pode ser. Eles começaram a se olhar e falar assim: nossa, é realmente isso que nós estamos vivendo. Daí eu falei para eles: vocês gostariam de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? Os 5 falaram: quero. Os violentos, mal encarados, que estavam todo tatuado, tudo punk ali. No meio de uma quadra de skate, eu fiz uma oração para eles aceitarem Jesus. Eles repetiram comigo aquela oração, agradeceram, eu cumprimentei eles de novo. Peguei o contato de um deles e falei assim: olha, passa para esse líder, que era um líder lá da igreja de São Mateus. Falei: entra em contato com eles, cara, vocês vão continuar aqui o rolê, eu sei que vocês vão continuar o rolê, eu sei que vocês talvez vão usar algumas coisas depois aí, eu sei disso, mas na hora que vocês acordarem amanhã de manhã, lembra que vocês têm um propósito, lembra que Deus está com vocês. E foi isso. Eu gastei 5 minutos da minha vida para evangelizar 5 pessoas, que 5 pessoas aceitaram Jesus. Agora, mas será que eles vão ir na igreja ou não? Agora já não é mais comigo. Nós pegamos o contato deles, eles vão decidir ou não. Mas o evangelho foi pregado, vidas foram amadas. Um dia eles chegarão na presença de Deus indesculpáveis. E Deus vai falar: um dia alguém falou para você numa praça, num dia aleatório, que você tinha um propósito, que você poderia receber o perdão dos seus pecados. Mas vocês não quiseram, mas a minha parte eu já fiz. Então é muito simples. Nós temos o privilégio de estarmos numa nação que as pessoas aceitam o evangelho. Agora eu converso com a Dê lá na Tailândia, e como é difícil uma pessoa aceitar Jesus. Às vezes é meses ela indo na igreja para ela aceitar Jesus. Aqui a maioria das pessoas vem o primeiro culto, já aceita Jesus. Já entrega a sua vida a Jesus.
Então, assim, nós estamos numa nação muito abençoada, muito fácil de se pregar o evangelho. Mas se eu e você, nós estamos assim, com os ouvidos estampados, e falando, olha, que essa geração se lasca, eu tenho a minha vida, eu tenho meus compromissos, eu tenho mais o que fazer da minha vida que cuidar de pessoas que são ingratas, que são ruins, que são iguais a mim e a você, porque nós somos desse jeito. Meu irmão, você está numa situação, num alerta vermelho, e o diabo está gostando, porque você está bem egípcio. Você está bem fora da visão de Deus. Então eu e você, meu irmão, nós temos que lutar contra a nossa carne. Eu sou de longe uma pessoa que... Existem aqui dentro da igreja pessoas muito melhores do que eu para cuidar de vidas. Existem aqui na igreja evangelistas muito mais eloquentes que eu. Muito melhores para pregar para aqueles skatistas. Mas Deus não vai olhar para mim e vai falar, Júnior, você não era tão bom mesmo para cuidar de vidas. E também você não era tão eloquente como evangelista. Não, Ele não vai olhar para mim e falar assim, eu te dei boca, eu te dei perna, eu te dei uma palavra, você tem que cumprir. Independente da sua capacitação ou não. Deus é que nos capacita, amém? E o quarto e último ponto, nós devemos nos tornar libertadores de escravos. Sabe, se eu e você, nós não somos libertadores de escravos, talvez seja porque nós somos escravos ainda. Talvez seja porque ainda o pecado nos consome, ainda os traumas estão presentes em nossas vidas e gritam mais alto do que a graça de Deus. É difícil falar, eu sou crente há tantos anos e qual foi a última vez que você pregou de Cristo para alguém? Qual foi a última vez que você foi o socorro na vida de um irmão? Sabe, Deus fala na sua palavra, Jesus, eles eram conhecidos como cristãos, porque eles estavam em unidade, eles tinham uma congregação, eles oravam, mas eles também pregavam o evangelho. Eles não eram pessoas paradas na geração deles. Eles não ficavam esperando o descrente entrar dentro da igreja. Se a gente for esperar o descrente entrar pela porta da igreja, olha, vai ser difícil, irmão. Nós temos que ser daqueles que saem das quatro paredes dessa casa e levam o evangelho. Nós temos que parar de olhar só para o nosso umbigo. Sabe, uma das coisas que eu aprendi, o pastor Larry Tite estava aqui e ele falou assim, eu falei, qual que é o maior conselho que você pode dar na sua vida? Né? É uma pergunta muito difícil para uma pessoa que tem 90 anos, ele tem tantos conselhos para dar para um jovem, tantos conselhos para dar para uma pessoa, ele já viveu tanto, um homem servo de Deus. Mas ele falou para mim assim, Júnior, fale para os jovens, vivam pelas outras pessoas. Ele falou para mim assim, eu não conheci uma pessoa que vivia mais pelos outros do que a minha esposa, que faleceu. E eu falei assim, olha, talvez, se você viver para você mesmo, para os seus prazeres toda a sua vida, você vai chegar no final da sua vida e você vai ser uma pessoa muito infeliz. Uma pessoa que não construiu nada. Mas agora, se você viver pelos outros, você vai ser uma pessoa muito feliz, porque você vai ver Deus transformando a sua vida a cada dia. Então, olha só, um conselho de um homem que andou muito mais do que eu, que viveu muito mais do que eu, que é muito mais de Deus do que eu. Ele deu esse conselho, viva pelos outros, viva por Cristo. E você vai ser uma pessoa feliz. E ele era uma pessoa que realmente exalava uma felicidade. Sabe, nós temos que parar, irmãos, de achar que nós vamos vir aqui no domingo para receber uma palavra que vai afagar nosso coração, que vai falar, Deus está com você, e realmente é uma verdade, Deus está com você. Toda vez que Deus ia enviar alguma pessoa e essa pessoa falava, eu não sou capaz, eu não faço isso, ele fala, eu estarei com você. Jesus, quando enviou os discípulos, ele falou, eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Essa é a promessa, não é porque você é bom, não é porque você tem dons, não, mas é porque Ele está com a gente até o final dos tempos. Então, se a gente não aprender a viver como alguém que é crente mesmo, alguém que ama vidas, porque, sabe, eu não consigo imaginar um cara que teve a vida transformada por Jesus e ele não consegue pregar para outra pessoa. Sabe, se você está aqui nessa igreja e Jesus não fez nada pela sua vida, por que você está servindo Ele?
Que Deus é esse que consegue criar um sistema solar inteiro, consegue criar os átomos, que tudo que a gente vê aqui é muito mais complexo do que a gente imagina. Se a gente pegar um microscópio aqui, a gente vai ver que essa caixa de som é muito mais complexa do que a gente está vendo aqui. Um Deus que criou tudo isso, Ele não é capaz de mudar a tua vida. Que Deus é esse? Para que servir um Deus desse, tão fraco, tão medíocre? Agora, se Deus fez algo na sua vida, e eu poderia passar a manhã inteira contando para você tudo que Deus fez na minha vida, tudo que Ele transformou. Se Ele fez isso também na sua vida, você tem que ser uma boca dos céus na sua geração. Você tem que ser alguém que é apaixonado por vidas. Você tem que ser alguém que encontrou a verdade. Sabe, nós temos que entrar num novo nível. E Moisés, quando Deus encontra ele na sarça, ele começa a dar várias desculpas. Ele fala assim, mas o povo não vai acreditar em mim. Deus fala, olha, joga teu cajado no chão. Né, o que, de pastor, ele jogou no chão lá, se transformou numa serpente. Ele falou, não, mas eu não sou capaz, manda outro. Deus falou, coloca a mão no seu peito. Ele tirou a mão, estava leprosa. Ele falou, coloca de novo, estava curado. Ele fala, mas eu não sou muito bom com as palavras. Ele começa a dar muita desculpa para Deus, muita desculpa para Deus. E Deus, Ele não chega para Moisés e fala, realmente Moisés, quem está errado sou eu que te peço perdão. Por que eu estou pedindo isso para você, né? Bobeira minha aqui, cara. Realmente eu sou um ser muito ignorante, eu te peço perdão, né? Você tem umas desculpas muito boas aí, e realmente, né? Vamos deixar ali o povo sofrendo, vamos deixar eles ir para o inferno, vamos deixar eles ser escravos o resto da vida? Não, tá tudo certo, né? Eu acho que você está bem confortável aí, e realmente você não é uma pessoa capacitada para fazer a sua missão, né? A Bíblia fala ali, né? E é o próprio Moisés que escreve a história dele. Ele fala que na última vez que ele fala que ele não vai ir, que ele não tem capacitação, a Bíblia fala que Deus se acendeu em ira. E essa ira é ira mesmo. Acendeu é tipo estar extremamente irado. E ele fala, você tem um irmão, vai com ele e você não tem escolha. Sabe, Deus não está nem aí para mim e para a sua desculpa. Porque que desculpa nós temos, realmente, perante Deus? Você vai falar, minha agenda estava lotada. Mas Deus vai falar, mas você entregou a sua vida para mim. A sua agenda já não era mais sua, era minha. Não estou falando que a gente tem que abandonar tudo e ser um bando de doido assim, não. Mas a gente consegue administrar o nosso tempo. A não ser que nós estejamos declarando, Deus, você fez tudo errado. As 24 horas do dia não são nada. Eu não tenho tempo para fazer nada para você. Você errou e está tudo certo. Não vai ser assim. Sabe, existe uma passagem em Esther, no livro de Esther, que fala a respeito de um povo também, quando Israel peca, depois de longos anos, Israel peca, então ele vai para um exílio, e depois esse exílio da Babilônia é conquistado por outro reino, e vem os persas dominar aquela região. E a Bíblia fala então que Deus levanta uma mulher lá, né, muito bonita no meio dos hebreus, para ser esposa, né, dos reis lá, né, para substituir a rainha lá. E essa mulher estava no palácio, né, e há uma trama para que houvesse um extermínio daquele povo. De novo, os judeus sendo perseguidos para ser exterminado. E então, um de seus parentes, ele descobre essa trama, e ele manda um recado para ela, olha, você tem que conversar com o rei, você tem que interceder por nós vamos morrer. E então Esther manda uma resposta para ele, uma resposta bem plausível, falando assim, olha, você sabe que ninguém pode entrar na presença do rei sem ser convocado. Se ele não estender o cetro, eu vou ser morta. E faz 30 dias que eu não entro na presença dele. E Mardoqueu lá, né, o parente de Esther, falou, não, você está totalmente certa. Né, realmente, né, você pode ser morta, você vai acabar, né, em apuros. Eu não quero que isso aconteça com você. Né, então, assim, fica calma aí que a gente vai dar o jeito. Não, ele manda uma resposta. E eu creio que é essa resposta que Deus está mandando para a gente nessa manhã. Ele fala assim, não pense que pelo fato de você estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Então, que a gente não pense que porque nós estamos aqui dentro de uma igreja, e nós nos achamos pessoas que estão vivendo de forma cristã, que nós vamos escapar de Deus.
Se você ficar calado nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai serão mortos. Quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha? Sabe, meu irmão, como eu falei, se eu não fizer minha parte, se eu cair, se eu criar uma apostasia da minha fé e sair daqui, Deus vai levantar rapidinho outra pessoa para cumprir o meu chamado. É muito rápido, porque eu não sou insubstituível, ninguém que está aqui é insubstituível. Mesmo sendo únicos, nós não somos insubstituíveis. Mas sabe, se eu e você fizermos isso, Deus vai levantar outra pessoa, mas as consequências virão. Nós veremos uma geração que vai ser salva não pelas nossas mãos, mas também haverá uma consequência muito séria em nossa vida, e Mardoqueu falou para ela. Você e a sua família perecerão. Talvez eu e a minha família, a gente não pereça de forma natural, né? Vamos morrer assim, né? Tipo, saí ali da porta da igreja, não sou mais pastor, não sou mais nada, a minha família morreu. Mas eu tenho visto famílias de muitas pessoas que um dia já estiveram aqui nesse lugar e abandonaram a fé. E a família está se desintegrando de uma maneira, gente, que vocês não têm ideia. E é algo muito sutil. O filho começa a se desviar, daqui a pouco a mãe começa a se desviar, daqui a pouco o pai começa a se desviar. E assim vai assim por diante, e quando você vê, aquela família está separada, está enfrentando um divórcio, o filho está afundado em drogas. Então assim, às vezes a gente não vê uma morte natural, mas a gente vê uma morte espiritual, uma morte na alma. Sabe, se você abandonar essa posição, Deus vai levantar outro. Mas Deus está te convocando como um filho, como uma filha do Senhor, para ser um agente de mudança nessa geração, porque você tem algo dentro de você. Você tem algo que transformou a sua vida. Você é chamado de filho, de filha, não mais de escravo. Você tem algo a cumprir nessa terra. E que não seja por obrigação. Sabe, a coisa mais triste é você vir aqui na igreja só porque tem que vir na igreja. Imagina só você chegar na presença de Deus. Em Mateus 7, 22 fala que muitos chegarão na presença de Deus e falarão assim: a gente expulsou demônios em teu nome, fez curas, fez milagres. Né? E é interessante assim, que eu não lembro se está escrito que eles falam que cuidaram de vidas, né? Talvez esse seja um dos motivos. Mas a Bíblia fala que eles tiveram bastante movimento profético e sobrenatural. E Jesus vai olhar para eles e vai falar assim: eu não conheço vocês. Então imagina a gente passar o resto da nossa vida sendo obrigado a ser crente. Que coisa mais chata. Para chegar lá no céu e Deus falar que não conhece nós. E a gente ser julgado junto com o ímpio. Está no mesmo lugar onde o assassino está, onde o adúltero está, onde tantas outras coisas, onde o mentiroso está, onde o assassino está, onde o ladrão está. A gente está ali, mas a gente foi crente a vida inteira, dentro de uma igreja. Né? E veja só, né? Ainda esses caras fizeram sinais, imaginou? A gente que às vezes não faz sinal nenhum, aonde a gente está caminhando. Então assim, irmãos, é algo muito sério. É algo que nós devemos nos atentar. Jesus está voltando, sabe? E eu amo o Jesus do The Chosen. O Jesus do The Chosen é muito legal, é muito fofinho, é muito bonitinho, dá vontade de abraçar ele assim, né? E falar: nossa, cara, Jesus era muito massa. Mas o Jesus que vai voltar, ele não é ovelha, ele é leão. A Bíblia fala de um Deus que irá voltar, que os olhos dele são como chamas de fogo, e a voz dele é a voz de muitas águas. E terrível é o dia do Senhor. A Bíblia fala de um dia como nenhum outro. Não houve dilúvio, nem o que aconteceu com Sodoma e Gomorra vai ser comparado a esse dia. E o livro de Apocalipse, que foi de autoria do discípulo amado João, a Bíblia fala que quando ele viu Jesus em toda a sua glória, quando ele vê o anjo do Senhor ali, ele caiu como morto no chão. Tamanha era a glória. Então assim, irmãos, nós temos que nos atentar que o Jesus que vai voltar não é o Jesus do The Chosen. Não é o Jesus com o paninho, né, com a túnicazinha, né, meio desleixadinha, assim, né, com o cabelinho. Né? É o Jesus com olhos de fogo, com a voz de muitas águas. E que a Bíblia fala que todo joelho dobrará, e eu creio que seja por isso. Porque mesmo o ímpio odiando a Deus,
e o crente sabendo que Deus é muito bom, na hora que nós vermos aquela figura de glória, com o rosto brilhando como o sol, nós não conseguiremos ficar de pé. Então Deus está nos chamando porque Ele está vindo e está voltando para pegar a sua recompensa. A recompensa não é aquilo que você conquistou em terra, não é os seus bens, não é a sua família, mas também é a sua família, né? Como você tratou a sua família, mas não somente esse foco, mas são as vidas que você tocou e transformou. Essa é a recompensa. Deus, Ele não quer como recompensa aquilo que você fez, as viagens que você fez, mas sim as vidas que você amou e cuidou. E algo muito interessante, o pessoal do louvor pode subir, para concluir, em Hebreus 11, 24, fala da jornada de Moisés de forma muito rápida, né? E fala assim: pela fé, Moisés, já adulto, se recusou ser chamado filho da filha do faraó, porque preferiu ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar o prazer transitório do pecado. Por causa de Cristo, considerou a desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, pois contemplava a recompensa. Pela fé saiu do Egito, por não temer a ira do rei, e perseverou, porque via aquilo que é invisível. Irmão, será que a gente pode fazer desse versículo da nossa vida? Porque via aquele que era invisível. Sabe, nós estamos caminhando nessa terra, não porque nós estamos construindo algo para deixar para os nossos filhos somente, mas nós estamos caminhando porque nós estamos focados em uma recompensa que ainda não é chegada a hora, mas um dia nós estaremos diante dessa recompensa. E sabe que terrível vai ser nós vivemos uma vida de engano e chegar na hora de nós recebermos a nossa recompensa e essa recompensa não ser dada a nós. Existe uma recompensa nos céus, existe algo para mim e para você, e Deus, Ele não quer só te transformar num filho agora aqui na terra, e um homem de autoridade, uma mulher de autoridade, uma mulher com mentalidade do reino, e alguém que cuida de vidas e liberta escravos, só aqui, mas vai ter algo que no céu vai ser algo extraordinário, algo como nunca antes nós vimos, algo como nunca antes nós sonhamos. E se esse não for o foco da minha e da sua vida, nós estaremos caminhando para um lugar de tão desesperança. E tem um versículo na Bíblia que ele mexe muito comigo. E esse versículo diz que se eu e você, nós estamos esperando Cristo, somente nessa vida, se digamos assim, ser cristão para você é legal porque é um clube de caráter aqui, né? E você se tornou uma pessoa boazinha, e você tem filhos legaizinhos, né? E tudo está dando certo na sua vida, né? Porque você obedece as regrinhas da Bíblia, né? Se a gente espera Cristo somente por isso, só para a gente ser abençoado nessa terra, a Bíblia fala que nós somos os mais infelizes dos homens. Se eu e você nós não estamos refletindo diariamente sobre a recompensa eterna, eu e você nós somos os mais infelizes dos homens. E por isso que tem muita gente triste aqui na igreja. Porque está caminhando, está convocando, está cavocando, e ele está tentando ser feliz agora só. E ele não está pensando na recompensa eterna. Sabe, esses dias atrás eu vi um negócio tão absurdo, sabe? De um pastor que vende pulseirinha da bênção, para o cara não passar necessidade. Que absurdo, gente. Pulseirinha da bênção. E o cara tem a pulseirinha ali, a mandinga dele, né? Quase uma macumba, né? Para ele ser abençoado. E o pastor está vendendo essa mentira. E a pessoa que é necessitada, que está em desespero, que está focado só aqui, é tirado proveito dela. E aquele Deus que foi apresentado para ela, que não é um Deus, mas é Mamon, que não é Jesus Cristo, que é um absurdo um cara fazer isso. O cara está lucrando com isso, lucrando com a desesperança das pessoas, e falando que só porque ela usa uma pulseirinha ela vai ser abençoada. E ele está mostrando que é um Deus mentiroso. Ué, eu estou usando a pulseirinha. Ué, não era para eu ser abençoado? E essa pessoa então, ela não quer mais nem saber de Deus, porque o Deus que foi apresentado para ela
é o Deus da pulseirinha abençoadora. E isso é tão infantil, isso é tão diabólico. Sabe, irmãos, Deus quer elevar a nossa maturidade espiritual. Deus tem ministrado muito meu coração a respeito da minha filha. E tem falado quão parecido eu sou com a minha filha como para com ele. Né, a minha filha, ela está vendo que eu estou preparando um mamazinho na frente dela, com a mamadeira ali. Ela está vendo que eu estou fazendo todas as misturas. E ela está em prantos, desesperada, como se eu não fosse entregar aquilo para ela. A minha filha todo dia acha que eu vou esquecer dela e vou deixar ela passar fome. Então ela abre o berreiro porque ela fala assim: você vai me deixar morrer, eu estou morrendo de fome, você não é um bom pai. E mesmo eu mostrando a mamadeira para ela, ela fica assim, desesperada. Quando ela faz caquinha, ela fica desesperada, porque ela acha que eu não vou limpar ela. Quando ela não consegue descansar, ela fica desesperada, porque ela não consegue descansar, ela não sabe descansar ainda. Então às vezes a gente é tão bebezinho espiritual, sabe? Deus está ali, ó, mostrando a bênção na tua frente, já mostrando, eu provi ontem, eu vou prover agora, fica tranquilo, eu não vou deixar você morrer. Você descansou ontem, você vai conseguir descansar agora. Talvez você tenha alguma dificuldade agora, mas você vai conseguir descansar. Você também fez caquinhas ontem, e eu limpei, eu posso limpar agora, mas você tem que confiar em mim. Sabe, irmãos, Deus quer que a gente saia de ser bebês na fé, bebês desesperados. Aconteceu uma coisa errada no nosso dia, que Deus é esse? Às vezes a fatura do cartão está um pouco mais alta do que a gente pensa, e aconteceu comigo esse mês. Meu Deus, vai faltar. Então assim, Deus ele quer esse nível de plenitude, sabe? E algo que uma vez um pastor falou para mim, falou numa ministração e gravou a minha mente, né? É que Jesus, né? O contador dele era um ladrão, né? Então, Jesus era bom de funcionário, né? A Bíblia fala que o cara que cuidava das posses, da bolsinha de moedas era Judas. E ele dava uma desviada ali, ele fazia um caixa dois. E Jesus sabia que ele desviava dinheiro. Jesus sabia de tudo. Ele olhava para Jesus e falava, cara, do nada Judas aparecia com a pulseirinha da bênção lá, né? Jesus falava, eu sei que você comprou com o meu dinheiro. Mas sabe que o que é a mentalidade de filho? É que Jesus ele sabia que Judas roubava ele. Mas ele estava falando para Judas e para Satanás. O meu sustento não vem dessa bolsinha. Você pode me roubar, mas quem está me sustentando é meu Pai. Você acha que você está me prejudicando. Você acha que está tirando vantagem de mim. Mas quem me sustenta é meu Pai. Então, irmãos, nós não podemos ser bebezinho mais na fé. A gente tem que amar essa cidade. A gente tem que amar essa geração. A gente tem que amar esse povo, essa cidade. Sabe, talvez a minha filha, eu não vou deixar talvez uma herança para minha filha, na posição que eu estou hoje. Eu não sei o amanhã. Mas talvez eu não vou deixar muitos bens para minha filha, um terreno como uma casa. Talvez também ela não vai fazer as viagens que é o sonho de toda criança. Mas mesmo assim Deus abençoa às vezes a gente e a gente faz umas viagens bem inesperadas. Mas esse não é o foco da nossa vida. Mas sabe, talvez eu não vá deixar muitas coisas para os meus filhos, mas a coisa que eu mais quero deixar nessa vida, e a coisa que eu quero que eles se lembrem do pai deles, meu pai era apaixonado por Jesus. E meu pai amava vidas. E ele deu a vida dele para cuidar de vidas. É isso que eu quero deixar para minha filha, mais do que dinheiro, mais do que uma faculdade, mais do que tudo, porque tem muito filho rico indo para o inferno, muito filho formado indo para o inferno. Mas eu quero deixar que ela seja apaixonada por esse Jesus e não importa se as pessoas vão decepcionar ela. Não importa se às vezes vai faltar um pouco na casa dela, não importa. Porque nós não vivemos, nós não servimos a Deus porque Ele nos dá algo, Ele já nos deu tudo. Ele já nos deu Jesus, Ele já nos deu a salvação. Ele já nos deu amor.
Sabe? E eu vou ensinar ela, você não precisa ter a pulseirinha da bênção, filha, para você não passar necessidade, não. Você já é a bênção do Senhor, porque o Senhor está sobre a sua vida. Sabe qual o legado que nós queremos deixar para as nossas vidas? Para as pessoas que estão ao nosso redor. Isso vale mais do que qualquer coisa, o legado que Jesus deixou. Jesus não deixou dinheiro. Jesus, ele não deixou bens, mas ele deixou um legado que ecoa pela eternidade. O nosso legado ecoa pela eternidade, seja qual for ele. Nós precisamos aprender, irmãos. Nós precisamos aprender a focar naquilo que Deus está focando, urgentemente. E sabe, mesmo que você não faça aquela viagem, e mesmo que talvez a sua vida dê uma guinada para um lado, a minha vida deu uma guinada, eu achava que eu ia ser agrônomo. Hoje sou pastor. Eu nunca imaginei que eu ia ser pastor na minha vida, nem era o meu sonho. Eu achava que eu ia ser um empresário no ramo da agronomia. Eu ia morar em Guarapuava, que tem meus parentes lá, e eu tinha certeza que ia ser um mantenedor do reino. Eu tinha certeza, convicção, mas Deus mudou minha vida. Mas sabe, eu sou um homem muito feliz do que Deus tem feito na minha vida. E nem sempre é como eu quero. Nem sempre é legal estar com o povo no deserto às vezes. Nem sempre é legal às vezes ter que passar por dificuldades. Mas nós estamos caminhando como Moisés, focando, enxergando aquele que é invisível.